A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Muito bem, Raimann, graças a Deus. Salve Maria. E nós queremos dar as boas-vindas aos convidados de hoje. O Rodrigo Atanílio dos Santos, futuro candidato a genro, e minha filha do coração, Michele Domingos. Bem-vindos! É um privilégio estar aqui com vocês, gravando mais esse programa. Excelente, como todos os outros. Seja bem-vinda também mais uma vez, Michele, querida. Olá, agradeço mais uma vez este convite. Foi rápido a volta, né? Achei que ia demorar um pouquinho mais. Nem sentiu saudade. Nem deu pra sentir saudade. Rodrigo, fala um pouquinho sobre você para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor. No que você trabalha, o que estuda, qual é o seu apostolado na igreja e quais são as suas intenções com a minha filha, hein? Mas olhe, se isso é hora. As melhores intenções possíveis. Eu confesso que eu não esperava uma sabatina desse tipo. Mas falando um pouco sobre mim, a minha formação é em design gráfico e eu sou postulante da milícia Sancte Mariae e também participo do coral de canto gregoriano da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, em Itajaí. Isso, da Associação Cultural Cooperadores da Verdade, hein? Um pessoal muito bacana, por sinal. É isso aí, a Michele, ela esteve aqui conosco no episódio 14, agora da terceira temporada, onde nós falamos sobre a teologia do corpo. E agora ela volta com um namorado para mais uma vez cooperar com a verdade. Bom, então, mais uma vez aqui com vocês, falando rapidinho sobre mim. Sou professora no Kumon, estou fazendo psicologia e o meu trabalho na igreja, então, é como catequista e também no maravilhoso coral gregoriano, né? Para dar aquela puxada de saco, assim, né? Básica. Tem que fazer divulgação também, né? E agora, com a graça de Deus, ex-RCC, hein? Ex-RCC. No último programa ainda era RCC, né? Não, mas não era pra falar isso, não era pra expor esse Olha o que um bom namorado faz, né? E nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos queridos ouvintes e todos que acompanham nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.
Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 13 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Mega W de Ponta Grossa, no Paraná. Abraço ao amigo William e todos os ouvintes da Rádio Mega W. No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Pois bem, na história da Igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário. É verdade. E no último programa nós falamos de São Zósimo. A vida dos santos. Rodrigo, você sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Bonifácio I. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Bonifácio. Nascido em Roma no ano 375, Bonifácio era filho de um presbítero chamado Jocundo. Bom, a vida de São Bonifácio foi sempre atrelada à religião, o que resultou em sua ordenação pelo Papa Damásio I. Bonifácio esteve sempre muito próximo ao alto poder da Igreja Católica, desde a sua ordenação. Mais tarde, ele serviu ao Papa Inocêncio I em Constantinopla, esboçando um caminho para o sumo pontificado através de importantes ligações políticas no interior da Igreja. Quando o Papa Zósimo faleceu, no ano 418, Bonifácio tinha 43 anos e foi eleito para ser o sucessor no dia 28 de dezembro do mesmo ano. Não havia, contudo, um consenso em torno de Bonifácio para que fosse o líder da religião. Em desagrado com sua eleição, um grupo de opositores preferiu negar sua autoridade e escolher um antipapa chamado Eulálio. O Papa Bonifácio I iniciou seu papado com sérios problemas administrativos no seio da Igreja Católica. Teve de se impor e combater a figura do antipapa existente, superando os opositores de sua eleição. Defendeu a unidade eclesial e a primazia da Sé romana. Para sua sorte, o antipapa Eulálio viveu pouco tempo como antagonista. Todavia, os dois papas coexistentes foram aconselhados a deixar Roma até que um conselho tomasse a decisão acerca da divisão. O conselho ratificou a eleição de Bonifácio e deu a Eulálio um bispado em Campânia, encerrando a questão no ano de 419. Poucos anos depois, em 423, Eulálio faleceu. O papado de Bonifácio I foi profundamente marcado pela interferência do poder civil nas decisões da instituição religiosa, pois foi o prefeito de Roma que decidiu a disputa pelo sumo pontificado. Esta situação impactou o restante do exercício de seu cargo e o Papa teve dificuldades para lidar com vários arcebispos e para administrar a Igreja Católica no continente africano. Ainda assim, Bonifácio I conseguiu contornar a situação e atuar de tal forma que lhe garantisse o respeito e a representatividade como autoridade máxima da Igreja. Em sua alçada, renovou a legislação religiosa feita pelo Papa Sotero, mas manteve a proibição de escravos se tornarem clérigos. O Papa Bonifácio I teve um papado curto, que durou apenas 4 anos. Ele faleceu no dia 4 de setembro de 422. São Bonifácio I, rogai por nós.
Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores. E não esqueça de também visitar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Como são nossos ministros? Fontes franciscanas. De acordo com Tomás de Celano, grande biógrafo de São Francisco, certa vez o santo fez uma descrição de como ele imaginava que deveria ser aquele que seria seu sucessor como ministro-geral na ordem dos frades menores. Francisco teria dito que, abre aspas, deve ser um homem de vida austeríssima, de grande discrição, de fama intocável, um homem que não tenha amizades particulares, para que não tenha mais amor por uma parte, gerando um escândalo no conjunto. Um homem amigo do esforço pela oração, que reserve algumas horas para a sua alma e outras para o rebanho que lhe foi confiado. Deve começar logo de manhã com a missa, recomendando a proteção divina a si mesmo e o rebanho em longa oração. Depois da oração, deve colocar-se em público à disposição de todos para ser depenado, para responder a todos, para atender a todos com mansidão. Deve ser um homem que não olhe as coisas pelo ângulo sórdido do favoritismo, que se preocupe tanto com os menores e os simples quanto com os instruídos e os maiores. Um homem que, mesmo que se distingua pelo dom da cultura, se destaque mais ainda pela simplicidade e que cultive a virtude. Um homem que deteste o dinheiro, que é o que mais prejudica a nossa profissão de perfeição, e que, chefe de uma ordem pobre, possa ser imitado por todos, sem jamais abusar da bolsa. Para si mesmo, deve contentar-se com o hábito e um livrinho de notas, para o serviço dos frades, com a caixa de penas e o carimbo. Não seja colecionador de livros, nem muito entregue às leituras, para não roubar de seu encargo o que dá aos estudos. Deve ser um homem que console os aflitos, porque é o último refúgio dos atribulados, para que, se não tiver os remédios para a saúde, os enfermos não acabem se desesperando. Para amansar os atrevidos, humilhe-se, ceda alguma coisa de seus direitos para ganhar sua alma para Cristo. Não feche as entranhas de sua misericórdia para os egressos da ordem, pobres ovelhas tresmalhadas, sabendo que são muito fortes as tentações que podem levar a essa queda extrema. Quisera que todos o respeitassem por fazer as vezes de Cristo e que o atendessem com bondade em tudo que for necessário. Mas também seria oportuno que ele não se alegrasse com as honras e não tivesse maior prazer com os favores que com as injúrias. Quando precisasse comer por estar enfraquecido ou cansado, que preferisse fazê-lo em público e não às escondidas, para que os outros também não fiquem envergonhados de alimentar seus corpos enfraquecidos. Cabe principalmente a ele distinguir as consciências escondidas, descobrir a verdade em seus veios mais profundos e guardar seus ouvidos dos falatórios. Enfim, deve ser tal que jamais macule a beleza austera da justiça pelo desejo de preservar a própria honra e veja em seu alto ofício mais uma carga que um cargo. Mas para que excessiva mansidão não favoreça a moleza e para que a indulgência demasiada não acabe com a disciplina, ame a todos, mas saiba também ser temido pelos que praticam o mal.
Gostaria que tivesse companheiros cheios de virtude, que, como ele, dessem exemplo de todas as coisas boas. Austeros consigo mesmos, fortes diante das angústias, mas também devidamente afáveis para receberem com santa alegria todos os que chegarem. Fecha aspas. Portanto, era assim que São Francisco gostaria que fosse o ministro-geral da Ordem. Mas sabemos que o seráfico pai queria que todos os ministros provinciais tivessem essas mesmas qualidades, embora elas devam brilhar de maneira especial no ministro-geral. Com base nisso, nos perguntamos como são os ministros da Ordem Franciscana Secular? Ministro local, ministro regional, ministro nacional e ministro geral. Eles têm essas qualidades todas? Vamos deixar essa reflexão sobre os ministros da OFM, a Ordem dos Frades Menores, para todos os frades, fazendo desde já um apelo para que eles reflitam sobre as palavras de Frei Francisco e percebam onde estão acertando e onde estão errando, sempre com o propósito de melhorar. Como franciscana secular, eu quero me ater a falar sobre os ministros da OFS. Será que é possível adaptarmos os ensinamentos de São Francisco de Assis para a nossa realidade hoje? Difícil, hein? Pesado, hein? Mas olha, eu estava ouvindo o Raiman falar ali já... Eu já fui ministro da nossa fraternidade, né? Da Ordem Franciscana Secular, e olha, nem de longe fui o que o Francisco de Assis esperava de mim. Geralmente os nossos ministros, eles são homens, né? Ou até mulheres também, mas já de meia idade, casados, né, com filhos e com vários outros compromissos além da OFS. Gostaria que cada franciscano secular que está nos ouvindo agora pudesse lembrar do seu ministro, não para julgar as ações dele, a pessoa dele, mas para julgar se você votou bem no capítulo eletivo. É obrigação nossa, né, comparecer ao capítulo eletivo para votar no nosso ministro e no conselho também. E então, o seu ministro local é uma pessoa de fama irrepreensível, um espelho da disciplina? E afinal, existe isso? Nós nos queixamos que o povo brasileiro não sabe escolher os seus representantes, né? Que não sabe votar para presidente, para senador, deputado e assim por diante. Para síndico do prédio, né? Você vê que eu fui eleita, né? Então, as pessoas não sabem. Escolhem os piores, né? Escolhem os piores. Né? Mas é tudo para vereador e presidente do Grêmio Estudantil, etc. Mas e nós? Franciscanos seculares, sabemos votar para ministro? Ou tudo o que pensamos no dia do capítulo é em não sermos votados? É uma reflexão, né? Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre no nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entra lá no nosso site, clique em apoia.se, tá lá do lado da vaquinha, no canto superior direito. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre mais motivos pelo qual um católico não pode se tornar protestante.
A Hora da Treta. Por que não sou protestante? Parte 2, o retorno do martelo dos hereges. Isso é que é narração, viu? Fala, Mr. M. Ai, ai. Bom, a gente tá continuando, né, a treta do programa passado, que foi muito bacana, né? Foi muito legal mesmo. E a fim de dissipar algumas dúvidas que possam ter ficado, né, do programa anterior, gostaríamos de determinar com mais precisão a que protestantismo nós nos referimos. O título protestante, utilizado quase sempre num sentido um tanto elástico, né, compreende própria e primariamente os assim chamados protestantes históricos, ou seja, os cristãos que, seja direta ou remotamente, pertencem a denominações oriundas da Deforma de Lutero e de Calvino. De um modo geral, designam-se por este nome, né, os luteranos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas e bem como todas as igrejas derivadas desses vários grupos. No entanto, podemos chamar protestantes também aquelas denominações que, embora não derivem diretamente da Deforma, compartilham com os protestantes históricos traços e similaridades doutrinais tão profundos e estreitos que podem ser estudadas como frutos do mesmo espírito que animara os revolucionários. O espírito. Me refiro aqui, sobretudo, aos pentecostais e neopentecostais, que é o que mais tem aqui no Brasil, né, gente? É pentecostal e neopentecostal. No Brasil, todas as igrejas de que falamos acima costumam ser identificadas como evangélicas, termo já consagrado, embora errado, né? Já consagrado pelo uso e aceito, né? A gente acaba aceitando que eles sejam chamados de evangélicos, embora nós católicos sejamos muito mais evangélicos do que eles, né? E eles mesmos, grande parte dos protestantes aceitam ser chamados assim de evangélicos, né? Bem, não sou protestante, gente, pois eu não viveria sem a Eucaristia, não é mesmo, Rodrigo? É verdade, Raiman. Eu também. A igreja, com I maiúsculo, ensina São João Paulo II, vive da Eucaristia, fonte e ápice de toda a vida cristã, o sacramento do corpo e sangue de Cristo, realizando de modo admirável a promessa de nosso Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a razão de ser não apenas do mistério da igreja, mas também, e por isso mesmo, da própria criação. O mundo, creem os cristãos desde o início, foi feito em vista da igreja, e é nela, finalidade de todas as coisas, que Deus deseja reunir sob a mesma fé o conjunto da família humana dispersa entre povos e nações. Nesse sentido, o sacrossanto memorial da paixão e morte de nosso Senhor, no qual ele mesmo se faz presente sob as espécies do pão e do vinho, e se dá ao homem como alimento, é o fim ao qual se ordenam os demais sacramentos, bem como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas. Para a recepção da Eucaristia que a vida cristã, chegada então à sua maturidade, está necessariamente orientada. É nela que aure forças, é dela que se mantém, é por ela, enfim, que se torna sal da terra e luz do mundo, de fato. E só nós é que temos a transubstanciação, né? Os protestantes, nome bonito. Os protestantes têm a consubstanciação, e isso não sou eu que estou falando, foi o próprio Lutero que, refutando a transubstanciação, ele veio com essa de consubstanciação, ou seja, para eles a Santa Ceia é pão e é vinho, ou muitas vezes é suco de uva, né, por um puritanismo, é pão e suco de uva que lembra, que simboliza, que remotamente tem uma presença ali de Cristo da mesma forma que ele está presente no irmão, que ele está presente na palavra, enfim. Somente nós é que temos a transubstanciação, ou seja, que uma substância se transforma em outra substância, né? Após a consagração não há mais pão, não há mais vinho, é verdadeiramente o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor.
E essa fundamental centralidade do mistério eucarístico que motiva, anima e auxilia a Igreja Católica a levar em trabalhos e fadigas incansáveis o Evangelho de seu divino fundador aos 4 cantos da terra. Com efeito, toda atividade missionária e evangelizadora não tem outro objetivo senão trazer as pessoas para a Igreja, pois é apenas nela que o homem, sedento de Deus, pode aproximar-se da mesa eucarística, fonte de todo bem espiritual. Mais do que a simples pregação de uma mensagem, portanto, a totalidade da evangelização consiste em implantar a Igreja, a qual não existe sem esta respiração que é a vida sacramental a culminar na Eucaristia. Por isso, convocar os povos a fazer parte do corpo de Cristo não é senão chamá-los a tomar parte no banquete que o Pai das Misericórdias tem preparado aos seus filhos pródigos e necessitados. Trazei um novilho gordo e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Nesse sentido, a Eucaristia apresenta-se como fonte e simultaneamente vértice de toda a evangelização, porque o seu fim é a comunhão dos homens com Cristo e nele com o Pai e com o Espírito Santo. A sublimidade deste augusto sacramento pode ser sempre mais vivamente contemplada se tiver conta que ele não apenas nos comunica e aumenta a graça santificante, mas contém, antes e sobretudo, o próprio autor da graça sobrenatural. A presença eucarística de Cristo pode, portanto, ser entendida como uma extensão da encarnação. De fato, assim como o Verbo humanado trouxe ao mundo a vida da graça, assim também, vindo sacramentalmente a cada um de nós, opera em nós a mesma vida divina. Quem de mim se alimenta, diz o Senhor, também viverá por mim. Com efeito, aquilo que são para a vida do corpo o alimento e a bebida materiais que nós comemos e bebemos durante o nosso dia a dia, Jesus sacramentado o é verdadeiramente da forma ainda mais excelente para a nossa vida do espírito. Pois do mesmo modo como o pão material nutre, sustenta, restaura e deleita o nosso corpo físico, assim também o pão descido do céu afasta do mal, conforta no bem e faz progredir em graça e virtude todos quantos dignamente dele se alimentam, porque a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Daí que o primeiro e principal fruto deste tão doce e salutar convívio, e aí, repare o ouvinte, nós não estamos economizando nos adjetivos, hein? Seja unir-nos cada vez mais intimamente a Cristo, cuja carne e cujo sangue nos são oferecidos como penhor da glória futura. Disse nosso Senhor: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, garante-nos ele, permanece em mim e eu nele. Tocando-nos com o seu único e mesmo corpo, gerado no seio da Virgem Santíssima e agora por toda a eternidade assunto aos céus, Jesus nos cura e liberta, restitui-nos a vista e limpa-nos da lepra. Mas isso só quando a gente vai na missa de cura e libertação. Ué, não é assim? A noite da cura e libertação. Ele nos restitui dessas coisas, tornando mais fervorosa a nossa caridade. Ele reaviva o nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas, dando-nos, assim, um antídoto pelo qual somos libertados das culpas cotidianas e preservados dos pecados mortais. O Senhor nos oferece a alegria de participarmos da sua própria vida bem-aventurada, plena de graças e maravilhas, a qual é derramada em nosso coração, segundo aquele mesmo amor e bondade com que o Pai Eterno comunica sua própria natureza ao Filho, e por ele e com ele ao Espírito Santo. Esta íntima união entre Cristo e quem o comunga é não só o sinal, como também, e acima de tudo, fonte da unidade que nos une tanto entre nós, membros de um só corpo místico,
quanto com a nossa divina cabeça. Por isso, pode-se dizer com razão que a Eucaristia, sendo um só pão, faz e constitui uma só igreja. O pão que partimos, diz São Paulo, não é comunhão com o corpo de Cristo? E como há um único pão, nós, embora sendo muitos, somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Unindo-nos pessoalmente a Cristo Jesus, a comunhão nos reúne a todos, resgatados pela efusão do mesmo preciosíssimo sangue, em um só corpo, que é a Igreja. Ao recebermos, pois, o sacratíssimo corpo do Senhor, somos mais fortes e profundamente incorporados à Igreja, a qual, pelo batismo, já pertencemos como membros, filhos e súditos. Também o caráter sacrificial da Eucaristia, né? A missa é sacrifício, né? Se presta a exprimir este inefável mistério que é a unidade do corpo místico de Cristo, cuja Páscoa nos torna ainda hoje e até o fim da história presente e atual. No sacrifício eucarístico, com efeito, o sacerdote faz as vezes não apenas do Divino Salvador, mas também de toda a Igreja oferecida ao Pai juntamente com seus membros e sua cabeça, e de cada um dos fiéis. Estes, por sua vez, unidos nas orações e votos comuns, pelas mãos do celebrante, apresentam ao Eterno Pai o Cordeiro Imaculado, presente no altar a voz unicamente do sacerdote, como vítima agradável de louvor pelas necessidades de toda a Igreja. E do mesmo modo que, morrendo na cruz, o Divino Redentor se ofereceu a si mesmo ao Pai como cabeça de todo o gênero humano, assim nessa oblação pura, não só se oferece a si mesmo ao Pai Celeste, como cabeça da Igreja, mas em si oferece os seus membros místicos, pois que a todos, até os fracos e enfermos, tem amorosissimamente encerrados no coração. Deste modo, a vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração, o seu trabalho, unem-se aos de Cristo e à sua oblação total, adquirindo assim um novo valor. O sacrifício de Cristo presente sobre o altar, o mesmo que o do Gólgota, proporciona a todas as gerações de cristãos a possibilidade de, associados como muitos grãos numa só hóstia, se unirem à sua oblação. Por ele, ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isso é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Configurados cada um ao seu modo ao sacerdócio de nosso Senhor, todos os fiéis são chamados a entregar-se em oblação ao Pai Altíssimo. Não porque sejam todos sacerdotes em sentido próprio, como os bispos e presbíteros, aos quais cabe oferecer o sacrossanto corpo do Senhor, mas porque, sendo pedras vivas da Igreja, compete-lhes oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus, oferecendo-se assim como holocausto vivo e santo. Os resgatados pelo sangue do Cordeiro prestam ao Pai um verdadeiro culto espiritual, pelo qual as suas vidas, dores e boas obras, purificadas no fogo do amor, sobem ao Altíssimo em suave odor de santidade e justiça. A Igreja Católica, por sua vez, embora nunca tenha atribuído à inteligência e filosofia humanas um poder e autoridade absolutos para afastar ou extirpar todos os erros, sempre reconheceu e valorizou com justa medida os auxílios naturais postos à disposição dos homens por benevolência da divina sabedoria, entre os quais o reto uso da razão ocupa, por certo, o primeiro e principal lugar. Do mesmo modo, ainda que a Igreja ensine em conformidade com a verdadeira fé, que pela prevaricação de nossos protoparentes nos foi transmitida uma natureza lesada, inclinada para o mal, nem por isso chega ao extremo de atribuir à mesma natureza uma tal corrupção que torne vão e absurdo o próprio mistério da encarnação. De fato, como se poderia entender a redenção do homem decaído se o Verbo de Deus,
ao tomar para si a carne humana, não se houvesse feito semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado? Não sou protestante, pois acredito que fé e razão devem caminhar juntas. É verdade, filha, são asas de um mesmo pássaro, né? Por esses motivos, a Santa Mãe Igreja teve sempre em grande estima o correto exercício da inteligência humana, que, se não possa por si mesma alcançar aquelas verdades que a superam e ultrapassam, não deixa de ser condição necessária para que o homem reconheça e acolha, pela obediência da fé, aquelas coisas que Deus, em sua extrema bondade, quis revelar-nos sobre si mesmo. Ora, no que diz respeito às coisas divinas, o primeiro grande auxílio que a razão humana pode prestar ao homem é, como diz Leão XIII, aplanar e consolidar de algum modo o caminho que conduz à verdadeira fé. Além de o conhecer por meio de suas obras, a razão humana pode dispor-se a sentir as verdades que Deus lhe propõe pela revelação mediante a consideração daqueles sinais externos que dão evidente credibilidade à fé católica. Com efeito, dado que o homem não pode ser exclusiva e suficientemente motivado a crer por meio apenas de uma mera experiência interna ou por alguma inspiração individual, assim, uma brisa santa, né? Uma coisa assim, aquele calorzinho no coração, né? Então, aprouve-lhe a Deus a juntar ao auxílio interno do Espírito Santo, que nos leva a crer do modo que convém para conseguir a salvação. Os argumentos externos de sua revelação, isso é, os fatos divinos e, sobretudo, os milagres e as profecias que, por demonstrarem luminosamente a onipotência e a ciência infinita de Deus, são da revelação divina sinais certíssimos e adaptados à inteligência de todos. No entanto, defender, como faz a Igreja, que o homem seja capaz de alcançar com as luzes naturais da razão certos conhecimentos a respeito de Deus e seus atributos, não significa professar ingenuamente que, nas circunstâncias atuais do gênero humano, os sábios e filósofos antigos o tenham feito sem dificuldades, sem a mistura de graves erros e desvios. De fato, mesmo em relação àquelas verdades que não são absolutamente inacessíveis à razão, o homem encontra não poucos obstáculos que o impedem de fazer uso frutuoso dessa sua capacidade natural. Donde se vê que a revelação divina é moralmente necessária para que o homem, além de iluminado sobre o que transcende o seu entendimento, conheça também com segurança, certeza, facilidade e sem nenhum erro as verdades morais e religiosas, que, não sendo em si mesmas impenetráveis à sua inteligência, são muitas vezes turvadas por parte quer de nossas potências interiores, quer ainda de nossas más inclinações decorrentes do pecado de Adão. Então, vamos falar de Maria, Carol? Afinal, ela era uma mulher qualquer? Ora, Raiman, foi por meio da Santíssima Virgem Maria que o Senhor, nascendo de uma mulher, dignou-se vir ao mundo. Nada pode estar mais íntima e logicamente unido ao sacrossanto mistério de Cristo Jesus do que os mistérios que envolvem aquela que foi eleita pelo Pai Celeste para tornar-se a mãe do Filho, segundo a carne, enriquecida de privilégios singulares. Então, respondendo a sua pergunta, não. É óbvio, né, e muito lógico que Maria nunca foi, nem nunca vai ser uma mulher qualquer, né? Uma mulher qualquer sou eu, né? Que sou pecadora e sou muito pequena. De fato, como poderia alguém compreender a vinda de Cristo se, por ignorância ou despeito, desconhecesse o papel que teve a bem-aventurada Virgem na concepção temporal do Verbo? A pessoa de Maria encontra-se, assim, de tal modo ordenada à de seu Filho divino que tudo quanto diga respeito à primeira não se pode bem compreender sem se referir necessariamente à segunda, uma vez que,
por sua cooperação real e vital para a encarnação do Verbo, a Virgem Imaculada pertence de maneira especialíssima, não apenas à ordem da graça e da glória, mas também e sobretudo à da união hipostática. Ficou claro aí, ô senhor dois dedos de teologia? Uma vez que o Filho de Deus, sem deixar de ser o que era, dignou-se assumir o que somos, mediante o inefável mistério de sua unidade, segue-se que o homem, concebido pelo poder do Espírito Santo no imaculado seio da Virgem Santíssima, não pode estar unido senão ao mesmo e único Filho de Deus. Por isso, aquele a quem chamamos Jesus Cristo é, por um lado, verdadeiro homem, porque possui uma natureza humana perfeita e completa, e por outro, verdadeiro Deus, porque a pessoa que possui e sustenta essa mesma natureza não é outra senão a do Verbo eterno do Pai. Disso decorre, portanto, que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus, já que a pessoa que ela concebeu, gerou e deu à luz é a divina pessoa do Filho. De fato, seria inapropriado dizer que uma mulher é mãe e genitora de uma natureza e não deste filho ou daquela filha, pois o que as mães concebem e geram propriamente não é apenas aquilo, porque seus filhos são desta ou daquela natureza, mas a pessoa inteira de seus filhos. Com efeito, as verdadeiras mães só as são do filho completo, no qual pessoa e natureza se encontram como princípios constitutivos e inseparáveis. Ora, se bem que a Virgem Santíssima não tenha gerado o Senhor segundo a divindade, daí não se segue que ela não seja a Mãe de Deus, pois que, comunicando ao Filho a sua própria carne, Maria deu a Cristo tudo o que uma mãe, enquanto tal, dá ao fruto do seu ventre. Certamente, se Cristo fosse apenas e tão somente Deus, então, de certo, não se poderia dizer que Maria é sua mãe. Dado, porém, que ele quis para si uma natureza humana, e a quis justamente daquela que desde a eternidade lhe fora escolhida por mãe, deve-se afirmar com verdade e sem sombra de dúvida que a bem-aventurada Virgem Maria é, segundo a substância da carne e a natividade temporal, Mãe de Deus Filho. Por esse motivo, é injusta a crítica e a censura que fazem não poucos protestantes à nossa devoção para com a Virgem Mãe de Deus, como se tirássemos alguma coisa do culto devido somente a Deus e a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, tudo que for de honra e veneração à nossa Mãe Celeste, sem dúvida que redunda em glória para o seu divino Filho, não só porque dele vem, como de primeira fonte todas as graças e dons, mesmo excelsos, mas ainda porque os pais são a glória dos filhos. Tudo em Maria se refere a Cristo e parte dele. É, pois, em virtude de sua divina maternidade que a Virgem Santíssima, adornada com os esplendores de uma santidade particular e conveniente à missão de ser a mãe do Redentor, é, desde os mais remotos tempos, honrada na Igreja com um culto especial e digno de sua pureza e inocência, e muito superior à de todos os anjos e à de todos os santos. É, portanto, justo que toda alma cristã ame e venere tão doce e querida mãe, porquanto a ela Deus Pai dispusera dar seu Filho unigênito, gerado do seu seio, igual a si mesmo e amado como a si mesmo, de tal modo que ele fosse por natureza Filho único e comum de Deus Pai e da Virgem, porquanto o próprio Filho estabeleceu torná-la sua mãe, de modo substancial, porquanto o Espírito Santo quisera e fizera de modo que dela fosse concebido e nascesse, aquele de quem ele mesmo procede. Eu não sou protestante, porque os protestantes são órfãos de mãe. E quanto ao sola escritura, marido? Devemos nos perguntar, em primeiro lugar, de que maneira podemos saber com segurança quais são os livros inspirados, se em nenhum lugar da Bíblia nos é apresentado um catálogo exaustivo dos textos que a compõem.
E mesmo que possuíssemos uma tal lista, como poderíamos ter certeza de que esses textos foram efetivamente ditados pelo Espírito Santo? Se remontarmos agora ao começo do cristianismo, quando os escritos do Novo Testamento, ainda em processo de formação, eram desconhecidos da maioria maciça dos fiéis, a próxima dúvida que nos há de surgir não pode ser outra. Aonde iam os primeiros cristãos aurir os ensinamentos de Jesus, que nada deixou escrito? Por certo, que não era a Bíblia. Eu não sou protestante porque eu compreendo que Jesus é a palavra de Deus. E para que a boa nova ressoasse íntegra e incorruptível em todos os ouvidos, Cristo mandou os apóstolos pregarem-na de viva voz. Confiou-lhes assim o dever de ensinar aos povos e nações tudo quanto dele haviam aprendido e recebido por meio do Espírito Santo. É justamente a essa pregação apostólica, por cujo intermédio a palavra de Deus, numa sucessão ininterrupta, é conservada, exposta e difundida pela Igreja ao longo da história, que nós católicos a chamamos tradição, à luz unicamente da qual é possível ler, de forma correta, aquilo que Deus quis registrar nas Escrituras. Então vejamos, a gente precisa da tradição da Igreja, né, para poder ler a Escritura Sagrada. Porque a tradição com T maiúscula, né, Carol? Exato, lógico, né? Aquela tradição que vem dos apóstolos, né? Não como as igrejas que tem hoje, algumas igrejas apostólicas, né? Que devem ser do apóstolo Judas, talvez, né? Iscariotes, não sei porquê, né? Enfim, mas a igreja católica, né? Como o Rodrigo falou há um tempo atrás, a igreja com I maiúsculo, né? A igreja de verdade. Fica bem claro que sem a chave correta de interpretação não dá para interpretar. Então, não basta interpretar livremente. Existe uma forma correta de se interpretar tudo aquilo que está lá. Quem somos nós, né? Sim. Quem somos nós para achar que vamos... função do magistério, né? O magistério da igreja tem justamente a função de ensinar, né? E essa função de ensinar foi o próprio Jesus que deu ao magistério. Ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura, né? Eu não disse ide pelo mundo inteiro e distribuir Bíblia para toda criatura. É ensinar, é falar, né? Então, a partir dessa oralidade que nós aprendemos, que nos chegou essa tradição, esse tesouro do qual nos fala São Paulo. Então, como foi falado, é exclusivamente ao magistério eclesiástico e não aos fiéis que compete discernir o sentido autêntico do texto sagrado, uma vez que só a hierarquia da Igreja, corpo místico de Cristo, foi dada a prerrogativa de participar do magistério infalível daquele que é a sua divina cabeça. Quem vos ouve, a mim me ouve. Pode-se dizer, neste sentido, que a Igreja, o ambiente natural da Bíblia, e é apenas na Igreja, sob a guia dos seus legítimos pastores, ou seja, do Papa e dos bispos, que sabemos o que realmente querem dizer os escritos inspirados. Sem nada acrescentar ou tirar do depósito que lhe foi confiado por mandato divino, a Igreja orienta infalivelmente. Essa palavra é muito importante. Infalivelmente. Ela não falha, não erra. Os seus filhos sobre o verdadeiro sentido dos textos bíblicos, prevenindo-os de qualquer interpretação que discorde do que por ela é proposto como sendo a reta compreensão da palavra de Deus. De fato, a Sagrada Escritura não pode ser plenamente entendida por quem não tenha a fé católica. É isso mesmo. E do mesmo modo, a Bíblia não poderá ser entendida na profundidade do seu significado por quem não se deixar iluminar pela luz da verdadeira fé, dando o seu mais fiel e humilde assentimento tanto aos livros sagrados, cujo autor principal é o próprio Deus, e aqueles que o mesmo Senhor constituiu como seus únicos e legítimos intérpretes, ou seja, o magistério daquela que é, à semelhança de sua túnica inconsútil, a depositária incorruptível dos tesouros divinos e o prolongamento na terra no seu próprio corpo. A Santa Madre Igreja, una, católica, apostólica e romana. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão,
mais uma vez, é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Frisanco Viaggio, Belgian Blonde Ale. É uma cerveja de coloração dourada, com presença de lúpulo, porém de baixo amargor. Tem corpo médio, aroma suave de malte, seguido de notas condimentadas e ésteres frutais. A Viaggio Belgian Blonde Ale é leve e refrescante, mas com personalidade, perfeita para curtir momentos de contemplação. Harmoniza com frutos do mar, risoto, peixes grelhados, Caesar salads e pudim de leite. E não tem nada disso hoje, né? Então a cervejaria é a Birra Frisanco de Anchieta, Santa Catarina. Os ingredientes dessa cerveja são malte de cevada, lúpulo, água, levedura e amêndoas de pêssego. Eu estou curiosíssimo para ver se eu sinto essas amêndoas de pêssego aí. A temperatura de serviço é entre 4 e 6 graus. O IBU fica em 16, tem 6,3% de teor alcoólico e o copo ideal para consumo é a tulipa. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, como são apenas 500 ml na garrafa, é só realmente um golinho para a gente experimentar aqui, né? Mas eu vejo uma cor bem turva e que lembra o pêssego, né? Eu claramente falei não filtrada. Da amêndoa do pêssego, né? Lembra a cor do pêssego, assim, já mais escurecido, né? E ela tem um cheiro bem forte da cevada mesmo, né? Do malte. E o colarinho sumiu rapidinho, né? Então a espuma não é persistente. Mas vamos provar, vamos ver como é que ela é. Doce. Nossa. Doce. Esse frutado é bem característico das belgas, não? Nossa, muito bom. Bem saborosa mesmo. Ela bem é gostosa. bem marcante, né? Você viu a presença, assim, quando você dá um gole, ela já, nossa, muito bacana. E aí ela já deixa o amargor no retrogosto, né? Ela doce no começo e amarga no final. Mas não bem muito saborosa. amarga. Bem gostosa, gostei. Muito interessante essa cerveja, bem legal. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco, contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano,
que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graças, tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes da civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que, com muita frequência, sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com as suas orações. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Bem, eu gostaria de dizer novamente que é um privilégio estar aqui. E, se possível, se vocês quiserem, eu topo outra. Foi muito agradável e espero vê-los novamente. Gostaria de agradecer novamente nessa segunda oportunidade de estar aqui, de cooperar com a verdade, estar aqui com vocês, né? Trazendo mais essas informações e aprendendo, porque quando mais a gente traz, a gente aprende, é algo maravilhoso, a ação do Espírito Santo. Amém, muito obrigada. Nós é que agradecemos, né? Para nós é que é um privilégio, usando as palavras do Rodrigo, né? Ter vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo, né? Apesar de todo o trajeto ter sido um pouco conturbado, né? Ter errado a entrada. Carol, deixa em off, essas coisas ficam em off. Mas, né? Porque realmente a gente sabe que a gente mora longe, então, assim,
Para nós é de muita alegria, né, que vocês tenham vindo até aqui. Muito obrigada, Michele, muito obrigada mesmo, Rodrigo, por estarem aqui. Ao meu marido querido, que nunca nos deixa desistir, nunca nos deixa esmorecer. Deus abençoe a todos vocês. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Michele, minha filha. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.